Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Olha, começando esse nosso papo sobre privacidade online, acho que o ponto de partida é entender que isso não é, sei lá, um luxo. É um direito humano fundamental, né? Especialmente hoje em dia. Com certeza. E na era digital, esse direito meio que evoluiu, né? O foco agora é muito no controle que a gente tem, ou deveria ter, sobre nossas informações. A tal da privacidade informacional. Isso. E aí entram leis como a LGPD aqui no Brasil, a GDPR lá na Europa, que são tentativas importantes, eu acho, de dar mais poder para a pessoa comum decidir sobre seus dados. São marcos, né? São marcos fundamentais. E essa ideia de privacidade informacional é exatamente isso. Ter as rédeas dos seus próprios dados. Só que antes da gente pensar em como proteger isso, é crucial entender, contra o que a gente está se protegendo. Quais são as ameaças reais? Boa pergunta. E aí já entra uma coisa que confunde muita gente: privacidade e anonimato. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é bem por aí, né? De jeito nenhum. E olha, entender se a diferença é essencial. Privacidade é sobre controle. Quem pode ver o que você está fazendo ou falando? Pensa, sei lá, numa conversa no Signal, criptografada com alguém que você conhece. Ah, tá. Vocês sabem quem são, mas ninguém de fora consegue ouvir. Privado. Exato. Agora, anonimato é sobre desvinculação. É agir sem que a sua identidade real esteja ligada àquilo. Tipo, postar num fórum antigo sem ninguém saber que foi você, ou usar a rede Tor para navegar. O que você faz pode até ser público, mas a identidade não está conectada. Perfeito. O foco é não ser identificável. Então dá para ter privacidade sem anonimato e vice-versa. Sacar essa diferença é o primeiro degrau para pensar em proteção de verdade. Ok. Entendi a diferença. Privacidade é controle, anonimato é não ser identificado. Então, tá claro que a gente quer proteger. Mas proteger contra o quê? Você falou das ameaças. Uma bem óbvia é a censura online, né? Sim, a censura é uma ameaça direta ao acesso à informação. E ela acontece de várias formas técnicas usadas por governos, às vezes empresas. Como assim técnicas? Tem o bloqueio de IP, por exemplo. É meio rudimentar. Bloqueou o endereço inteiro de um servidor. O problema é que, às vezes, naquele mesmo IP, tem outros sites que não tinham nada a ver e acabam bloqueados junto. O pago justo pelo pecador. Exatamente. Aí tem também a filtragem de pacotes. O sistema fica olhando o tráfego de dados e, se encontrar algum padrão proibido, uma palavra-chave, por exemplo, ele simplesmente corta a conexão ou até envia um sinal de reset. Nossa, e tem mais. Tem. Tem o throttling, que é quando diminuem de propósito a velocidade da sua conexão para certos sites ou serviços para desestimular o uso, ou podem até cortar o acesso à internet inteira, né, o provedor ou o governo. Caramba! E, claro, não podemos esquecer da pressão sobre as grandes plataformas. Google, Facebook, X, governos pressionam para que eles removam conteúdo ou escondam resultados de busca. É uma censura em nível de plataforma. Você mencionou também uma tal de inspeção profunda de pacotes, DPI. Isso soa mais sério. E é bem mais sério. É mais invasivo. Pensa assim. O bloqueio de IP e a filtragem básica olham mais o envelope da comunicação, para onde vai e de onde vem. A DPI, a inspeção profunda de pacote, ela abre o envelope para ler a carta. Ela analisa o conteúdo real dos dados que estão passando pela rede. É uma tecnologia bem mais sofisticada, usada tanto para vigilância quanto para um controle bem mais fino do que pode ou não pode passar. E quem usa isso? Olha, é uma ferramenta poderosa. Regimes mais autoritários, a gente tem exemplos históricos como China, Síria, em certos períodos, usam isso para ter um controle bem estrito do fluxo de informação. Muitas vezes, a justificativa oficial é combater desinformação, fake news, mas na prática serve para silenciar a oposição ou controlar narrativas. Pesado. Controlar o acesso já é ruim. Mas tem o outro lado também, né? Não só impedir de ver, mas observar tudo.
A coleta de dados? Exato, essa é a outra grande ameaça. E talvez ela seja até mais sutil no dia a dia. A coleta de dados em massa. Agências de inteligência pelo mundo fazem isso. A gente ouve falar da MI5 no Reino Unido ou, nos Estados Unidos, a NSA no FBI, que fazem parte da comunidade de inteligência de lá. E como eles coletam tanta coisa? Usam várias frentes. Tem a SIGINT, que é a inteligência de sinais, basicamente interceptar comunicações, e-mails, chamadas, mensagens. Tem a OSINT, inteligência de fontes abertas, analisar o que já é público, como posts em redes sociais, notícias, bancos de dados públicos. O que a gente mesmo coloca online. Pois é. Aí tem a UMINT, inteligência humana, a espionagem mais clássica, com agentes, informantes. E tem também a vigilância mais intrusiva, que pode envolver hackear dispositivos, instalar escutas, coisas assim. Certo. Mas você falou em coleta em massa. Isso quer dizer que coletam dados de gente que não é suspeita de nada? Tipo, de todo mundo? Como assim? Exatamente esse é o ponto da Book Data Collection, a coleta massiva de dados. Em vez de mirar em alvos específicos com uma investigação, eles coletam dados em atacado, sobre populações inteiras. Mas isso é legal? Como funciona? Bom, aí entram leis e autorizações específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Lei FISA, que trata da vigilância de comunicações estrangeiras, mas acaba impactando os cidadãos americanos também. E tem a Ordem Executiva 12333, que dá bastante liberdade para atividades de inteligência fora dos Estados Unidos. E o que eles coletam nessa escala? Muitas vezes, o foco inicial é em metadados, ou seja, não conteúdo da conversa, mas quem falou com quem, quando, de onde, por quanto tempo. A questão é que mesmo só com metadados, em grande escala, dá para montar um perfil incrivelmente detalhado da vida das pessoas. Nossa. Eles conseguem mapear redes de relacionamento, hábitos, locais frequentados. E alguns programas, como o Upstream da NSA, que foi revelado anos atrás, chegavam a intersectar dados diretamente dos cabos de fibra ótica submarinos que carregam a maior parte do tráfego da internet mundial. Direto da fonte. O ponto principal é, mesmo que não haja um interesse específico em alguém hoje, essa montanha de dados fica armazenada. É como criar um arquivo permanente sobre quase todo mundo, sabe? Para consultas futuras se necessário. Então, o cenário que a gente está desenhando aqui tem, de um lado, bloqueios ativos, a censura tentando impedir o acesso, e do outro, essa vigilância constante, massiva, registrando nossos rastros digitais. É bastante coisa para processar. Meio assustador, né? É compreensível pensar assim. Dá uma sensação de impotência, talvez. Mas olha, entender essas táticas, como a censura funciona, como a vigilância em massa é feita, desvendar isso é justamente o primeiro passo. É a base que a gente precisa. A base para quê? Para poder, aí sim, começar a explorar as ferramentas e as estratégias que existem para a gente tentar navegar nesse cenário, para tentar proteger um pouco mais a nossa privacidade, o nosso acesso à informação. Esse entendimento é fundamental antes de pular para as soluções. Faz todo sentido. Primeiro entender o problema, depois buscar a solução. Fica então talvez uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Diante desse quadro todo, de censura, de vigilância, como cada um pode começar a pensar na sua própria segurança online? O que dessas ameaças realmente importa no dia a dia de cada pessoa? Como a gente pode começar a avaliar isso? Next level. Como é que a gente navega com um pouco mais de discrição online? Acho que a primeira coisa que muita gente ouve falar são os proxies, né? Isso. Proxy é basicamente um servidor que fica ali no meio, sabe? Entre o seu computador, seu celular e a internet. Tipo uma ponte. Exatamente, uma ponte. E a função principal dele, assim, a mais conhecida, é mascarar o seu endereço IP original. Faz parecer que você está conectando de outro lugar. É um disfarce inicial, digamos. Mas esse disfarce funciona sempre? Ou tem níveis diferentes? E protege tudo mesmo? Boa pergunta. Tem níveis sim, e não protege tudo. Primeiro tem tipos diferentes, né? Os mais básicos são os HTTP, mais para navegar na web mesmo. Certo. E tem os SOCKS5, que são mais versáteis. Eles conseguem lidar com outros tipos de tráfego, tipo P2P, para compartilhar arquivos, ou até para jogos online. Entendi. E quanto ao anonimato?
Bom, tem os transparentes, que na real não escondem quase nada. Sério? E para que servem, então? Às vezes para controle de acesso em redes corporativas, cache, mas para privacidade, não muito. Aí tem os anônimos, que escondem seu IP, o que é bom. Ah, melhorou. Só que eles ainda avisam para o site que, olha, eu sou um proxy. Então o site sabe que tem um intermediário ali. Então qual é o ponto fraco principal disso tudo? Se o IP está escondido, parece que está tudo certo. Não. Ah, aí que tá o pulo do gato. A grande maioria dos proxies, especialmente os gratuitos, não criptografa seus dados. Opa, peraí, como assim? É isso mesmo. Ele esconde de onde você está vindo, o seu IP. Mas o que você está fazendo, os dados que você envia e recebe, isso pode ficar aberto. Nossa! Pensa assim, é como mandar uma carta sem seu endereço no remetente, mas o carteiro ou qualquer um que pegar a carta no caminho consegue ler o que está escrito dentro. Caramba! Entendi. Bem limitado, então, para segurança de verdade. Exato. Protege o IP, mas não o conteúdo da comunicação. Ok. Para ter essa proteção do conteúdo, aí a gente já começa a falar de VPN, né? Rede privada virtual. A ideia do túnel seguro. Isso, perfeito. A VPN cria esse túnel criptografado entre o seu dispositivo e o servidor da VPN. Tudo que passa ali dentro está codificado. Essencial para quem usa muito o Wi-Fi público, né? Em café, aeroporto. Nossa, fundamental. Em redes abertas, assim, qualquer um com um pouquinho de conhecimento pode tentar interceptar o tráfego. A VPN impede isso. E, claro, ela também esconde o seu IP real dos sites que você visita, assim como o proxy fazia, mas com essa camada extra de segurança. E dentro das VPNs tem tecnologias diferentes também, né? Ouviu falar de OpenVPN, WireGuard? Sim, são os protocolos que criam e gerenciam esse túnel. O OpenVPN é um clássico, muito flexível, confiável. Uma vantagem dele é poder rodar na porta 443, a mesma do HTTPS. Ah, isso ajuda a disfarçar o tráfego de VPN para não ser bloqueado? Exatamente. Ajuda a contornar alguns bloqueios. E o WireGuard é o mais moderno. Ele é bem mais rápido que o OpenVPN e tem um código-fonte muito menor, mais simples. E isso é bom para quê? Menos código. Menos código significa que é mais fácil de auditar, de encontrar possíveis falhas de segurança. É considerado muito seguro por causa disso. Faz sentido. E além do protocolo em si, tem umas funcionalidades extras que são importantes para a VPN não falhar na hora H, né? Tipo kill switch. Sim, o kill switch é crucial. Pensa só, se a sua conexão com a VPN cair por algum motivo, instabilidade na rede, qualquer coisa, o kill switch corta na hora o acesso do seu dispositivo à internet. Ah, para evitar que o meu IP real vaze sem querer enquanto a VPN está reconectando. Precisamente. Sem o kill switch, nesse pequeno intervalo de tempo, seu IP verdadeiro poderia ser exposto. Outra coisa vital é a proteção contra vazamento de DNS. DNS. É tipo a lista telefônica da internet, né? Que traduz o nome do site para o endereço IP. Isso, normalmente, quem faz essa tradução é o seu provedor de internet. Se a VPN não tiver proteção contra vazamento de DNS, mesmo que seu tráfego esteja no túnel, essa consulta do nome do site pode acabar indo pelo caminho normal, revelando ao seu provedor quais sites você está tentando acessar. Entendi. A proteção garante que até essa lista telefônica seja consultada dentro do túnel seguro. Exato, tudo fica protegido. Mas mesmo com tudo isso, tem um ponto de confiança aí, né? Afinal, todo o meu tráfego está passando pelos servidores da empresa que oferece a VPN. Eles poderiam, teoricamente, ver o que eu faço. Esse é o ponto central na escolha de uma VPN. Tecnicamente, sim, eles poderiam. Por isso, a confiança no provedor é tão ou mais importante que a tecnologia em si. E como a gente avalia essa confiança? Primeiro, olhar a política de privacidade deles. Eles guardam logs? Que tipo de logs? Por quanto tempo? Idealmente, você quer uma política no logs ou zero logs auditada por terceiros. Ver a reputação da empresa, onde ela está sediada, leis de privacidade variam muito. Tem que pesquisar bem. Não é só pegar a mais barata ou a mais rápida. De jeito nenhum. Você está de fato confiando a chave do seu túnel para essa empresa. Ok, VPNs entendidas. Mas se o objetivo for ir além da privacidade e buscar mesmo o anonimato, tipo, desvincular totalmente a minha identidade da minha atividade online, aí entrou o Tor, certo? O tal do roteador cebola. Isso mesmo, Tor, The Onion Router.
A analogia da cebola é perfeita para entender como ele funciona. Cebola. Camadas, imagino. Exato. Quando você usa o Tor, seu tráfego de internet não vai direto para o destino. Ele é embrulhado em várias camadas de criptografia, como as camadas de uma cebola. E aí ele passa por uma série de servidores voluntários ao redor do mundo, chamados de relés ou nós. Cada relé tira uma camada de criptografia para saber para onde mandar o pacote em seguida. E qual a mágica disso? A mágica é que nenhum relé individual sabe a história completa. O primeiro relé sabe quem você é, seu IP, mas não sabe o destino final. O último relé, o nó de saída, sabe o destino final, mas não sabe quem você é, só conhece o IP do relé anterior. E os relés do meio só sabem do relé anterior e do próximo. Uau! Isso complica bastante para alguém tentar rastrear de onde veio a conexão original. Complica enormemente. Esse é o grande objetivo do Tor, prover um alto nível de anonimato, dificultar muito o rastreamento da origem do tráfego. E para que isso é mais usado, além de, coisas que a gente imagina? É crucial para jornalistas, ativistas em regimes repressores, pessoas que precisam se comunicar sem medo de retaliação. Permite contornar censura governamental forte e também dá acesso à chamada Deep Web ou Dark Web, especificamente aos sites com final .onion, que só são acessíveis pela rede Tor. Mas parece bom demais para ser verdade. Tem vulnerabilidades. Tem riscos. Tem sim. Não é uma capa de invisibilidade perfeita. Um ponto crítico é o nó de saída. Lembra dele? O último relé antes do seu tráfego chegar na internet normal. Lembro. Ele sabe o destino, mas não a origem. Isso. Só que se o site que você está acessando não usa HTTPS, aquela conexão segura com cadeadinho, o nó de saída pode ver todo o seu tráfego em texto puro. Tudo que você digita, as páginas que você vê naquele site específico. Caramba! Então usar HTTPS continua sendo essencial mesmo dentro do Tor? Mais essencial do que nunca. E existe o risco de nós de saída serem operados por gente mal intencionada, justamente para tentar espionar esse tráfego não criptografado. Que perigo! E governos, agências de inteligência com muitos recursos, eles não conseguem quebrar o Tor? É muito difícil quebrar a criptografia em si. Mas existe um tipo de ataque chamado ataque de correlação de tráfego, ou timing attack. Nome complicado. O que faz? Imagina um adversário que consegue monitorar muitos pontos da internet. Talvez o tráfego entrando no primeiro nó do Tor e saindo lá no nó de saída. Mesmo sem ver o conteúdo, eles podem tentar correlacionar os padrões de tempo e tamanho dos pacotes. Tipo, um pacote desse tamanho entrou aqui, nesse exato momento, e um pacote parecido saiu ali segundos depois. Talvez seja a mesma pessoa. Entendi. Tentar ligar os pontos analisando o fluxo, não o conteúdo. Exato. É um ataque complexo, exige muitos recursos, mas não é impossível para atores estatais, por exemplo. E o Tor tem como se defender de bloqueios se um governo resolve bloquear o acesso à rede Tor inteira. Sim, eles pensaram nisso. Existem as pontes bridges. São pontos de entrada para a rede Tor que não são listados publicamente. Se os IPs dos relés normais forem bloqueados, você pode tentar se conectar através de uma ponte secreta. Esperto. E tem também os transportes plugáveis, Pluggable Transports, ou PTs. São ferramentas que tentam disfarçar o tráfego do Tor para ele não parecer tráfego do Tor. Como assim disfarçar? Por exemplo, o OBFS4 embaralha o tráfego para que ele não tenha uma assinatura reconhecível. Já o WebTunnel tenta fazer o tráfego do Tor parecer uma conexão HTTPS comum, para enganar sistemas de censura que fazem inspeção profunda de pacote, DPI, e bloqueiam protocolos específicos. Tecnologia de gato e rato, né? Totalmente. É uma batalha constante. E tudo isso nos leva de volta àquela diferença fundamental que a gente já pincelou antes: privacidade versus anonimato. Que não são a mesma coisa, né? Verdade. É bom reforçar. Privacidade é mais sobre controle. Isso, controle sobre suas informações pessoais. Quem pode ver, quem não pode. Pensa numa conversa criptografada de ponta a ponta com um amigo no WhatsApp. Vocês dois sabem quem são, mas a conversa está protegida de terceiros. Isso é privacidade. Certo. E o anonimato?
Anonimato é sobre desvinculação da sua identidade real das suas ações online. É agir sem que ninguém saiba quem você é. Tipo editar um artigo na Wikipédia sem fazer login, ou postar num fórum anônimo. A ação acontece, mas não está ligada ao João da Silva. Faz todo sentido. E aí, como que as ferramentas que a gente discutiu se encaixam nisso? Proxy, VPN, Tor. Bom, generalizando um pouco, a gente pode dizer que as VPNs focam mais na privacidade e na segurança. Elas protegem seus dados de interceptação, especialmente em Wi-Fi público, escondem seu IP dos sites e do seu provedor, dão uma camada de segurança. Mas o provedor da VPN ainda sabe quem você é. Ok. O Tor, por outro lado, é projetado primariamente para o anonimato. O objetivo principal é dificultar ao máximo que alguém consiga ligar sua atividade online à sua identidade real. A segurança dos dados em si depende muito do HTTPS e da confiabilidade do nó de saída. E os proxies? Ficam onde nessa história? Os proxies são mais básicos, né? O foco principal é mascarar o IP. O nível de privacidade ou anonimato varia muito dependendo do tipo de proxy e se ele usa criptografia ou não. Muitos oferecem pouca proteção real, além de esconder o IP. Entendi. Então a escolha da ferramenta depende muito do que a pessoa quer proteger e de quem ela quer se proteger. Não tem uma resposta única. Exatamente. Qual é o seu modelo de ameaça? Você está mais preocupado com o seu provedor de internet vendo o seu histórico? Ou com um hacker num café? Ou precisa se proteger de vigilância estatal? Ou só quer acessar um conteúdo bloqueado na sua região? Cada cenário pode pedir uma ferramenta diferente ou até uma combinação delas. Perfeito. VPN para segurança geral e privacidade no dia a dia, Tor para quando o anonimato é a prioridade máxima, proxies talvez para coisas mais simples, sabendo das limitações. Muito bom. Acho que clareou bastante as diferenças e os usos de cada uma. E fica aquela reflexão, né? Pensar no próprio uso da internet, nos riscos que a gente corre ou percebe, para aí sim buscar a proteção mais adequada. Não adianta só instalar qualquer coisa sem entender o que ela faz e o que ela não faz. Next level. Mergulhando agora na aplicação estratégica das ferramentas de privacidade que a gente explorou. Como podemos usar proxies, VPNs e Tor de forma assim realmente inteligente? E o que nos espera nessa corrida digital? Vamos desvendar a segurança operacional, a OPSEC, e dar uma espiada no futuro da privacidade e da censura. Exatamente. Ter as ferramentas não basta, né? É preciso saber combinar, saber usar com consciência, e a modelagem de ameaças é fundamental aqui. Vamos analisar como pensar como um adversário para proteger informações críticas. E quais desafios, tipo computação quântica e IA na vigilância, estão surgindo aí no horizonte. Legal. A gente já falou bastante de Tor e VPNs. E combinar os dois? Existe uma abordagem comum, né? O tal do Tor over VPN. Isso. Nesse caso, o provedor de internet só vai ver o tráfego criptografado indo para a VPN. Ah, entendi. E o provedor da VPN, bom, ele sabe seu IP real, claro, mas vê que a conexão está indo para a rede Tor. O que ajuda a esconder o uso do Tor do provedor de internet, certo? Exato. Mas olha, a tecnologia é só metade da equação, sabe? Como assim? É aí que entra a OPSEC, Segurança Operacional. Essa disciplina une tecnologia, comportamento e, consciência situacional. OPSEC. Curiosamente, ela nasceu no ambiente militar, lá na Guerra do Vietnã. A ideia era impedir que informações cruciais fossem obtidas pelo inimigo só pela observação de padrões, sabe? Não só de comunicações interceptadas. Entendi. Faz sentido. Então, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Fora do cenário militar, claro. A OPSEC começa com perguntas essenciais, tipo, o que exatamente a gente quer proteger? De quem? Da polícia local, de uma agência de inteligência, ou talvez um hacker específico? E, sendo bem realista, qual a probabilidade dessa ameaça acontecer de verdade? Isso ajuda a direcionar o esforço, né? Para não ficar paranoico com tudo. Certo. E como essas respostas viram ações práticas? Elas se traduzem numa espécie de higiene digital. Por exemplo, a higiene de metadados. Metadados. Aqueles dados escondidos nos arquivos. Isso. Remover dados EXIF de fotos, informações ocultas em documentos, usar ferramentas como MAT2 ou EXIF2 antes de compartilhar qualquer coisa. Boa dica.
Outra prática crucial, usar VPNs confiáveis sempre que estiverem em redes Wi-Fi públicas ou desconhecidas. É básico, mas muita gente esquece. Verdade. Wi-Fi de café, aeroporto. Pois é, e não dá para esquecer o básico da segurança física também. Cobrir a webcam, não deixar o celular ou o notebook desbloqueado dando sopa por aí. Faz todo sentido. É como um sistema de camadas de proteção, né? Exato. Uma falha técnica, sei lá, a VPN cair de repente, pode ser mitigada por um bom hábito de OPSEC, como ter um kill switch ativado, por exemplo. Com certeza. Esse recurso corta a internet na hora se a VPN desconectar. Isso evita que o IP real vaze sem querer. A tecnologia pode falhar, mas o hábito ajuda a salvar. Muito bom. E olhando mais para frente, para o futuro, quais são as grandes ameaças no horizonte? Olha, olhando para o horizonte, a ameaça mais significativa para a criptografia que a gente usa hoje é a computação quântica. Ah, sim. Já ouvi falar disso. Pois é. Já existe uma prática sendo usada por governos e outras entidades chamada colher agora, descriptografar depois. Que nome sinistro. O que significa? Significa que eles estão armazenando volumes gigantescos de dados criptografados hoje, apostando que vão conseguir quebrar essa criptografia quando os computadores quânticos ficarem poderosos o suficiente. Nossa, isso é bem preocupante, né? Especialmente para dados sensíveis que precisam ficar confidenciais por décadas. Mas, e aí, a comunidade de segurança está fazendo alguma coisa? Sim, felizmente sim. A criptografia pós-quântica, ou PQC, está em desenvolvimento acelerado. PQC? É. Algoritmos como o Crystal Cyber, para troca de chaves, e o Crystal Dilithium, para assinaturas digitais, já foram até padronizados pelo NIST, lá nos Estados Unidos. Que bom que já tem padrão. Sim. E várias empresas de tecnologia, até alguns serviços de VPN, já estão começando a implementar soluções híbridas. Híbridas? Como assim? Elas combinam os algoritmos clássicos, que a gente usa hoje, com esses novos algoritmos PQC. A ideia é oferecer segurança agora e já ter resistência para o futuro quântico. É uma corrida para tornar a criptografia à prova de futuro, sabe? Entendi. Essa abordagem híbrida parece inteligente. E fora a criptografia em si, tem alguma arquitetura de rede nova surgindo para reforçar a privacidade? Tem sim. A gente tem visto o surgimento das DVPNs, as VPNs descentralizadas. DVPNs. Descentralizadas. Exato. A grande promessa delas é não depender de uma entidade central, de uma única empresa. Pensa nelas como uma rede de estradas mantida pela própria comunidade, em vez de ter uma única concessionária controlando tudo. Interessante. Isso, teoricamente, aumenta a resistência à censura, porque não tem um servidor central que possa ser derrubado ou pressionado. Parece promissor. Mas imagino que tenha os seus poréns, né? Se é comunitário, talvez a qualidade da estrada varie. Exatamente, esse é um bom jeito de colocar. Os desafios incluem desempenho, que pode ser inconsistente, sabe? E a possibilidade de existirem nós maliciosos na rede. Nós maliciosos? Tipo pedágios falsos que podem tentar espionar ou até redirecionar o tráfego das pessoas. Além disso, a tecnologia ainda é relativamente nova, muitas vezes é meio complexa para o usuário comum configurar e usar com segurança. Ainda tem um caminho a percorrer. Entendi. É um conceito interessante, mas ainda em desenvolvimento. E do outro lado dessa batalha, como a censura está evoluindo para lidar com todas essas ferramentas de privacidade? A censura também está ficando mais sofisticada, infelizmente. A inteligência artificial está turbinando a inspeção profunda de pacotes, a DPI. DPI, aquela que consegue olhar dentro do tráfego. É essa mesma. A IA ajuda a detectar padrões muito sutis que podem indicar o uso de Tor ou de VPNs, mesmo quando o tráfego está criptografado. Fica mais difícil esconder. Complicado. Além disso, a gente vê o crescimento do policiamento preditivo e de sistemas de crédito social, como acontece na China, que buscam controlar o comportamento online das pessoas. E tem também técnicas mais avançadas de fingerprinting. Fingerprinting, tipo impressão digital? É uma analogia. São técnicas que identificam tráfego criptografado analisando metadados, como o timing e o tamanho dos pacotes de dados. Mesmo sem ler o conteúdo, eles tentam adivinhar o que está passando ali. Caramba, é uma verdadeira corrida armamentista digital mesmo. Fica muito claro que essas ferramentas e essa disciplina da OPSEC não são nenhum luxo. São elementos essenciais para proteger direitos humanos, para viabilizar jornalismo independente e, em muitos lugares, para sustentar a própria democracia.
Sem dúvida nenhuma. E a resiliência digital não é só uma coisa individual, né? Ela depende de uma comunidade global forte e engajada. Proteger a si mesmo é importante, mas educar outras pessoas sobre essas ferramentas e práticas e apoiar organizações que defendem a privacidade e a liberdade online, como a IFF, a FPF, o The Tor Project, são ações assim cruciais para fortalecer essa defesa coletiva. Com certeza, fica então uma questão para a gente pensar, né? Com a vigilância e as contramedidas evoluindo tão rápido dos dois lados, como que a gente pode, tanto individualmente quanto como sociedade, cultivar uma resiliência digital que não seja só reativa, mas que seja genuinamente adaptativa e proativa para esse futuro incerto que está se desenhando? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!